Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao webinar especial sobre o perfil de investimentos. Sou a Gabriela, da área de comunicação e marketing, e vou estar por aqui acompanhando vocês durante o encontro. Quero lembrá-los que vocês podem enviar pergunta a qualquer momento por meio do chat e que tentaremos responder todas as questões, mas que daremos prioridade às questões sobre o tema do evento. Caso alguma não seja respondida, eu peço que deixe o contato que depois nós responderemos individualmente. Hoje temos aqui o Mauro Figueira, diretor-presidente da VEXT, e o Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças. Informo também que está sendo gravado este evento e que será disponibilizado no nosso site e no canal da VEXT no YouTube. Vou passar a palavra para o Mauro. Um bom encontro para todos. Bom dia, Gabriela, obrigado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês e mais essa conversa aqui com a VEXT. Hoje nós vamos ter um webinar aqui muito focado em investimentos, mas antes de começar, eu quero passar algumas atualizações para vocês. Primeiro, ressaltar que nós temos aí uma pesquisa de satisfação com os participantes que nós fazemos a cada 2 anos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que já responderam a pesquisa, os feedbacks de vocês, as sugestões, a opinião de cada um, os insights são muito importantes para a gente. Nós estamos estudando o resultado da pesquisa, analisando isso, tudo isso vai se transformar depois em planos de ação, para que possamos aprimorar cada vez mais as nossas soluções juntos com vocês. Aqueles que ainda não receberam o convite para a pesquisa vão receber. Então, o primeiro grupo já participou, agora temos o segundo grupo. Vocês devem estar recebendo entre hoje e amanhã um e-mail avisando sobre a pesquisa. Quem conduz essa pesquisa é um instituto chamado IBRC, que é um Instituto de Pesquisa Independente, que trabalha conosco já há alguns anos. É um instituto que traz aí mais independência, segurança, profissionalismo, organização, ao longo da condução de todas as perguntas e das respostas. Então, agradecemos de antemão aí, se todos vocês puderem ficar atentos nos e-mails, principalmente na pastinha do spam, caso apareça alguma mensagem, para vocês já saberem se for do IBRC, faz parte dessa pesquisa de satisfação. Pode passar, por favor, slide. Com relação ao nosso relatório anual, com o encerramento aí do ano de 2025. Em breve ele estará disponível, agora no final do mês, vai estar lá no nosso site. Peço que vocês acompanhem o site e as informações e leiam o relatório. Vocês vão ter muitas informações, todas as atividades mais relevantes que nós realizamos ao longo do ano passado vão estar descritas, os projetos que foram desenvolvidos, a evolução dos principais indicadores, tanto de resultados financeiros, investimentos, quanto indicadores de participantes, indicadores operacionais, as despesas administrativas. Então, fiquem atentos e aproveitem esse relatório e qualquer dúvida, depois entre em contato com a gente, tá bom? Pode passar o slide. Também vai estar no relatório as nossas demonstrações financeiras do ano de 2025. Elas foram auditadas pela KPMG, já foram aprovadas, o documento já está disponível no site, ali você vai procurar na área de documentos importantes no site. O nosso balanço, mais uma vez, foi concluído e auditado sem nenhuma ressalva, sem nenhum comentário, nenhum ponto de atenção. Então, é o balanço limpo, que a gente usa esse termo, né? Então, isso traz aí mais uma confirmação aí da qualidade da nossa governança, tanto na gestão dos investimentos, quanto nas outras operações com participantes, despesas administrativas e na gestão da entidade como um todo. Então, aproveitem, o link já está disponível na tela e qualquer dúvida, depois fique à vontade de entrar em contato com nossas equipes de atendimento por todos os nossos canais. Esse mês é o mês onde nós estamos conduzindo aqui o nosso primeiro período para avaliação do perfil de investimento. Então, você tem até o dia 30 de abril para fazer a sua autoavaliação, sua reflexão. Lembrando que esse é um exercício individual.
onde cada um deve refletir sobre a sua estratégia, os seus objetivos com relação aos recursos que estão no plano, e buscar aquela solução, aquele perfil que faz mais sentido para a sua necessidade, independente aí do que os nossos colegas podem estar adotando, que perfil que o colega adota. Importante que você converse com seus colegas para trocar ideias, mas faça a sua própria escolha com base naquilo que é importante para você mesmo. E se você tiver qualquer dúvida, também estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês e ajudar. Esse ano nós vamos ter aqui uma novidade que o Vinícius vai explicar em mais detalhes, que é o questionário do Suitability, que é uma ferramenta para lhe auxiliar nessa sua reflexão. Mas eu vou deixar o Vinícius passar para vocês aí os detalhes disso aí. Tá bom? Então, vou passar aqui a palavra para o Vinícius, nosso diretor de Investimentos e Finanças. Desejo aqui um ótimo evento para todos e contem com a gente, continuem contando com a gente. Vinícius, com você. Obrigado, Mauro. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos. Estamos aqui, né, em mais uma campanha de perfis, como o Mauro comentou. E o objetivo com esse webinar é passar mais informações para vocês, né, assistidos e BPDs, para vocês tomarem a melhor decisão possível, né, para o momento, né? Então, ter ali reflexões, ter informações, ter ferramentas, como o Mauro comentou, e eu vou trazer alguns detalhes, exatamente para você fazer uma avaliação, entender se o perfil que você está hoje ele é o mais adequado, se vale a pena uma revisão, ou realmente confirmar que você está no perfil mais adequado para o seu momento, né? Então, e antes, né, da gente entrar na questão da campanha, no próximo slide, a gente reforça uma conquista muito importante, né, que a gente teve aqui na Vext, especialmente na gestão de investimentos, né? Esse ano a gente obteve o selo de autorregulação em governança de investimentos. É um código de autorregulação que é promovido pela ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência. E esse selo ele serve exatamente como uma chancela, atestando que a entidade, que a Vext, além dela seguir, evidentemente, ali toda a legislação que o setor exige, que ela também adota boas práticas de mercado, alinhadas ali ao que tem de melhor como padrão no sistema de previdência, na gestão dos investimentos, né? E foram avaliados mais de 450 critérios dentro desse código, que envolve governança de investimentos, mas também a governança consolidada da entidade. Então, todas as áreas, né, desde dos conselhos, dos comitês, toda a parte de controles, a questão do processo também de gestão dos investimentos, como é que é feita a comunicação também com os participantes, assistidos e com as próprias patrocinadoras, como é que é feito o monitoramento de toda essa agenda de investimento. Então, é um selo importante para mostrar que a gente tem aqui uma estrutura bem adequada e que segue não só a legislação, como eu comentei, mas também a gente adota ali práticas adequadas, das melhores práticas do mercado, né? E um número interessante é que a gente tem hoje cerca de 270 entidades fechadas de previdência complementar e apenas 15% obtiveram esse selo, né? Então, mostra bem ali que é um grupo seleto das entidades que são reconhecidas por essa excelência na sua governança, já um ponto bem importante para a gente aqui, que a gente vai explorar nessa nossa conversa. No próximo slide, entrando agora na campanha, o Mauro antecipou, né, e a gente tem aqui, ao longo desse mês de abril, a gente tem a janela, né, de avaliação e migração de perfis, lembrando que a gente tem duas janelas, tem essa agora em abril, e a gente tem uma outra depois em outubro, né, e a partir de 23 a gente passou a implementar essa segunda janela agora no primeiro semestre. Então, o participante que avaliar e alterar de perfil agora esse mês de abril, o novo perfil ele vai entrar em vigor dia 1º de julho desse ano, né? Então, se você está num perfil, ele vai seguir até o mês de junho, né, o mês 6, e aí o novo perfil escolhido ele passa a rentabilizar o seu plano, o seu perfil novo a partir de 1º de julho, tá?
E aí, a partir de 1º de julho, a cota que for ser divulgada desse mês de julho, você vai conseguir ver o desempenho e esse novo perfil já na divulgação da cota de julho ou em agosto, tá? Lembrando que se você a gente já está no dia 16 aqui de abril, se você já fez uma alteração de perfil nessa janela, agora em abril, você pode voltar a fazer, né? Então, você vai aqui acompanhar esse nosso evento, vai ter acesso a outros materiais, que pode ser que você não teve ainda. Então, se você mudar de ideia, revisou, teve alguma atualização que você não considerava, você pode voltar a alterar, tá? Não tem problema nenhum. O que vai valer é a última escolha. Então, o participante que alterou uma vez, alterou 2, 3, e aí até o final do mês, se ele voltar a alterar, o que vai valer é a última alteração formalizada, tá? Então, não tem problema nenhum aqui, se você já fez e voltar a fazer, tá? No próximo slide, né, a gente falou um pouco ali da governança, né, da importância da governança, eu vou trazer alguns detalhes, porque no final das contas, né, por trás dos perfis de investimentos, que é o objeto desse nosso webinar aqui, por trás das alocações, dos investimentos que são realizados, né, há uma robusta estrutura, né, uma robusta estrutura de governança de investimento, como que a gente teve, inclusive, a questão do selo que eu comentei, e que promove, né, no final do dia, a segurança na administração dos recursos aqui do Plano Vext, né? Então, a gente tem camadas, né, de governança para exatamente ter as melhores discussões estruturadas nos seus respectivos temas, né? Então, quando a gente olha o perfil, né, por trás do perfil, a gente tem uma primeira estratégia é avaliar qual é o objetivo de cada um dos perfis. Então, vamos dizer, é o primeiro item que a gente começa a discutir no ambiente de investimentos, qual é o objetivo para cada um dos perfis, né? Porque cada perfil vai ter seu objetivo, cada perfil vai ter o seu nível de risco esperado, vai ter o seu horizonte de investimento, né, que eu vou trazer alguns pontos aqui. E aí, depois da discussão que é feita, né, tendo em vista esse objetivo de cada um dos perfis, a gente tem ali, como eu comentei também, a gente tem uma série de regramentos, né, uma legislação bastante robusta que a gente tem que seguir no setor de previdência, além da própria, né, legislação da lógica de investimentos, né, a gente segue normativos do Conselho Monetário Nacional, da própria CVM, além da Previc, dos órgãos relacionados à previdência. Então, a gente tem um arcabouço regulatório bem robusto. A gente também tem uma série de normativos internos, política de investimentos da Vext, norma de investimentos e várias outras políticas. Algumas, inclusive, estão disponíveis no nosso website para acessos, se tiverem interesse. Então, além do setor, a gente tem que seguir normativos internos que são discutidos e aprovados no nosso conselho. As discussões todas da gestão de investimentos, então, uma alocação nova, um aumento de alocação, um resgate de uma determinada alocação, né, sair de um determinado gestor, avaliação de cenário, tudo isso ocorre dentro do Comitê de Investimento e Risco, né? Então, é um apoio de consultores, é um colegiado técnico que avalia as decisões de alocação, né, e recomenda as decisões de alocação, resgate, cenário, faz a recomendação para a diretoria, né, e também para o próprio Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo é aquele órgão máximo da entidade que aprova, no final do dia, a política de investimentos, né? Então, a gente tem aqui as decisões todas são tomadas em colegiado, seja na ótica lá da orientação de investimentos e também nas decisões que são tomadas pela diretoria executiva e também pelo Conselho Deliberativo, tá? Então, isso é um ponto importante, porque traz segurança, né, na gestão dos recursos, né? Não é a decisão de alocar, de aumentar a posição, de escolher um determinado ativo, não cabe a uma pessoa, né? Ela envolve uma série de elementos e outras pessoas técnicas para fazer essa avaliação. E dentro, né, da gestão de investimentos, a gente tem, como eu falei, análise de conjuntura, Brasil e exterior, a gente avalia ali como é que vai ser a macroalocação, né? Então, quanto que o perfil vai ter de renda fixa, quanto que vai ter de ações, quanto que vai ter de investimento no exterior. Todos os nossos gestores, eu vou mostrar um pouco aqui, todos os nossos gestores contratados, né, que a gente aloca em fundos geridos por esses gestores, todos esses gestores, eles são avaliados, eles são contratados depois de um processo competitivo, né? Então a gente avalia todos os aspectos, não só de retorno, de alocação dos recursos
que esses gestores fazem, mas também da qualidade desse gestor, da equipe do gestor, como é que é a reputação desse gestor. A gente faz uma due diligence, né, uma diligência bem robusta, operacional e de investimentos, além do acompanhamento periódico também dessas alocações do próprio gestor. Então, a gente faz toda essa agenda no comitê e na diretoria de investimentos. E também, por conta até da própria legislação, a gente tem uma série de limites, né, e de concentração. A gente não pode ficar alocado, por exemplo, ficar com uma alocação muito grande em um determinado ativo, em um determinado emissor, em um determinado tipo de investimento. A gente tem que avaliar nível de risco. Eu não posso ficar alocado em um determinado ativo que vai trazer muito risco para a carteira, então eu tenho que fazer essa avaliação. Então, são vários elementos que a gente acaba tendo que observar aqui, tá? Vai muito além de ter ali uma escolha de um investimento, então tem toda essa discussão. Quando a gente entra no próximo slide, eu já trago aqui um pouco de como é que é a estrutura dos perfis das classes, né? Então, hoje a gente tem cerca de 5,5 bilhões de patrimônio administrado, né? A gente vem com um crescimento bem relevante, né, no nosso patrimônio administrado. A gente já está aí nessa casa de 5,5 bi, dos mais de 23 mil participantes, e esses participantes, todos eles, vocês já estão aqui no plano já há um bom tempo, né, e já conhecem um pouco da dinâmica. Então, cada um de vocês, cada um dos assistidos, cada um dos participantes, ou BPD ou ativo, ele está necessariamente em um dos perfis, né? Hoje a gente tem 10 perfis de investimento, que vai desde o perfil ultraconservador até o perfil 2065. O perfil ultraconservador e o conservador são perfis nível de risco, né, que ele tem uma alocação estabelecida com vistas a você ter um nível de volatilidade, um nível de oscilação pré-determinado na política de investimentos. E os outros perfis, o 2030 em diante, são perfis que a gente chama de perfil data-alvo, que são perfis que têm a lógica o nome que está no perfil é o ano de entrada no pós-carreira ou quando o participante pretende utilizar o recurso, né? Então, por isso que a gente recomenda também que o participante assistido, que é aquele participante que está já utilizando do recurso, ele já está usufruindo do patrimônio acumulado aqui no plano, que ele fique realmente ali no perfil ultraconservador, conservador, porque eles são perfis que vai trazer menos risco. Eu vou trazer alguns elementos aqui. Porque os outros perfis, eles acabam trazendo um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de risco, porque são investimentos que são realizados em ativos que trazem uma volatilidade, como ações, investimento no exterior. Então, é sempre importante ter isso em mente, né? Lembrando que o perfil 2025, ele já não aparece aqui, porque ele foi extinto ao final do ano passado. Então, você que estava no perfil 2025 e não alterou de perfil na janela de outubro do ano passado, ou abril, ou alguma outra janela, você foi automaticamente alocado no perfil conservador, tá? Então, seu patrimônio ele foi inteiro migrado para o perfil conservador, conforme estabelecido no nosso regulamento, tá? E aí, cada um desses perfis, eles alocam em estratégias que são essas classes de ativos, essas caixas em cinza. Então, a gente tem ali estratégias, né, de alocação, renda fixa soberana, né, que são títulos, por exemplo, atrelados à Selic, né, títulos soberanos, títulos públicos, né, federais, e a gestora é a MAG, né, do Grupo Mongeral, uma gestora bem especialista em renda fixa, e cada uma dessas estratégias tem ali os seus gestores. Então, renda variável, que são ações, são gestores que têm fundo de ações no Brasil. A gente tem contratado a XP, que faz a gestão dessa estratégia de renda variável para nós. A gente tem ali, por exemplo, o Global, que são investimentos no exterior, onde a gente tem outros gestores como Pinco, Vanguard e alguns outros produtos também no exterior. Então, percebam que a cada estratégia você tem ali alguns gestores, todos eles são gestores especializados nessas estratégias, para que a gente otimize, né, e tenha o melhor resultado possível dentro da estratégia, dentro do nível de risco que a gente tem para cada uma dessas estratégias, né? Então, é importante e vocês observarem, são todos gestores, são todos conhecidos, né? Boa parte deles conhecidos no mercado de investimentos no Brasil, alguns bem com uma boa entrada no mercado no exterior, por exemplo, Pinco, Vanguard, são gestores internacionais que administram um patrimônio enorme, né, do nível global, né? Então, são gestores bastante conhecidos, né? Então, hoje você está num perfil, você está com alocações nesses gestores. Isso que é importante a gente sempre falar, né?
Indo para o próximo slide, então eu falei um pouco da estrutura, né, de perfis, e aqui eu trago como que está a alocação de cada um dos perfis, né? Então, cada barra dessa é um perfil. Então, vamos pegar um exemplo, o perfil ultraconservador, que é a barra mais à esquerda, em verde, a alocação dele é basicamente na classe renda fixa soberana, como eu comentei, que são alocações em fundos que adquirem títulos públicos federais atrelados à Selic, né, com baixíssima volatilidade, né? Então, a alocação é basicamente nesse segmento, né, porque a ultraconservador é aquele participante que é um assistido, que já está utilizando do recurso e não pode correr risco do patrimônio oscilar muito, né, de uma questão de mercado, ou também para aquele participante que não é muito, que é bem avesso ao risco, né, não gosta de ver a sua cota mudar muito de um mês para outro, né, e aí, à medida que os perfis eles vão caminhando para a direita e vão caminhando para o perfil 2065, dá para ver bem ali que vai aumentando o grau de exposição em outras classes, porque também vai aumentando o nível de volatilidade, o nível de risco, né? Ao ponto de o perfil, por exemplo, 2065, ele tem ali uma diversificação grande. A gente está falando de praticamente ali 34% na classe renda variável, que é a alocação hoje. Então, a carteira do participante que está no perfil 2065 tem 34% em renda variável, que são fundos de ações no Brasil, administrado, no caso, pela própria XP, que eu comentei, mas também tem ali 18% em investimento global, né, que são investimentos no exterior correndo risco cambial, tem investimentos estruturados, né, multimercado e líquidos, está falando de basicamente ali também 29% em títulos públicos atrelados à inflação de vencimento longo, através da classe renda fixa juro real longa. Então dá para ver bem ali que os perfis eles vão tendo as suas diversificações, tendo sempre com uma lógica que, na medida que ele fica mais para a esquerda, o ultraconservador, são perfis com uma expectativa de retorno menor, mais atrelado ali à renda fixa, mais atrelado ali à própria Selic, e à medida que vai caminhando para a direita, vai aumentando o nível de risco, vai aumentando a expectativa de retorno, que é importante também, né? Porque é esperado que os ativos com maior volatilidade, pelas suas características, bolsa, investimento exterior, títulos mais longos, eles têm um retorno no médio e longo prazo superior ao nível de risco baixo, né, para o Brasil, né? Então, esse é a alocação, né, que a gente tem, o detalhe disso tem na política de investimento. E o que é interessante é que se você escolhe se você está em um perfil, por exemplo, 2035, ele tem essa composição de 63% de renda fixa a curto prazo, e aí o modelo, né, pelo modelo de data-alvo, a cada ano que passa, esse perfil ele vai ficando mais conservador, vai aumentando a exposição em títulos com baixa volatilidade, com baixo nível de risco, e vai aumentando a exposição em ativos de renda fixa, com baixo risco, porque ele vai se aproximando da data de utilização do recurso, né? Então, o ano que vem, o perfil 2035 vai ter mais renda fixa a curto prazo e menos renda variável, porque ele vai começar a buscar ter a característica de um perfil conservador e vai culminar nesse perfil conservador que você tem boa parte de renda fixa com baixa volatilidade. O modelo ele é dinâmico, o participante, depois que ele escolher um perfil, se ele não mudar o objetivo de retorno, o objetivo de horizonte de investimento e a sua propensão a risco, o próprio modelo vai se ajustando e na medida que chega a data-alvo, você já está com a carteira conservadora para você poder utilizar o recurso. Tá? Esse é um pouco da lógica do modelo, diferente de boa parte que a gente vê no mercado, que são carteiras mais fixas, né? Aqui a nossa carteira é bem dinâmica, tá? Indo para o próximo slide, né? Então, eu permeei aqui um pouco sobre as classes, né? Evidentemente, a gente não vai ter tempo para entrar em todos os detalhes, então, em todas as campanhas de perfis, a gente desenvolve uma news especial, né? Newsletter especial, que a gente chama de olho na campanha de perfis, e ali a gente traz elementos, né? E a gente traz conceitos para cada uma daquelas estratégias, para cada uma daquelas classes de ativos, então, multimercado, investimento exterior, renda variável, então, ali tem matérias que a gente desenvolve para vocês terem mais informação a respeito dessas estratégias, sem prejuízo de vocês entrarem em contato conosco aqui na entidade, na área de relacionamento, e no nosso website também tem muita informação. Então, e além das classes, a gente também traz ali uma matéria
para falar um pouco mais dos perfis de investimento, para vocês entenderem um pouco mais como é que é a dinâmica da atualização da política de investimentos. Tem uma matéria específica sobre política de investimentos, tudo que tem por trás. Então, tem assim, bastante material, além de outros aqui, matérias específicas para vocês entenderem no detalhe cada uma das classes de ativos, para vocês saberem onde que o seu recurso está alocado no final do dia, né? Porque onde que o meu recurso aqui na Previdência, aqui no Plano VEC está alocado. Então, ali a gente traz para vocês. No próximo slide, a gente, no mês passado, não sei se vocês puderam participar, a gente teve um webinar e a gente chamou um dos nossos gestores, que é a MAG Investimentos, que eu comentei, é uma gestora bastante especialista em renda fixa. A gente convidou eles, né, e além da participação deles, onde eles trouxeram sobre cenário econômico, sobre alocação, né, a gente também passou sobre os resultados dos nossos investimentos em 2025 e no primeiro bimestre, né, desse ano aqui. E é interessante falar que assim, a gente tem 2 fóruns de discussão sobre investimentos. A gente tem esse webinar que a gente está hoje aqui, que é um webinar específico sobre perfis de investimento, sobre os conceitos por trás dos perfis, da lógica das estruturas, né? Por que cada um perfil tem a sua composição. Então, ele tem essa lógica de falar sobre perfis, que é esse webinar que a gente faz ele em abril e em outubro, que são as janelas. E a gente também tem um outro webinar que a gente faz normalmente ali no fechamento dos trimestres, que foi, por exemplo, o que ocorreu o mês passado, e ali sim a gente traz muita informação sobre mercado, a gente traz informações sobre resultados dos investimentos, né? Então ali é um fórum mais focado nos resultados, nas alocações mesmo ali, como é que foi o desempenho dos perfis, exatamente porque a gente tem tempo limitado, a gente não consegue falar de tudo em todas as agendas, né? Então, quem não pôde participar e acompanhar esse webinar do mês passado, que tem a participação um dos nossos gestores, está disponível no nosso website, nesse QR Code, você consegue acessar depois do nosso evento. Se quiser ter mais informação, basta acessar ali, tá? E aí, só que assim, a gente sempre gosta, né? Acho que é sempre importante trazer um pouco como é que a gente encara aí o momento que a gente está vivendo aqui na economia brasileira, né? É evidente que o cenário ele é muito perecível, né, no Brasil, as coisas acontecem de forma muito rápida, né, na dinâmica dos investimentos, mas só que vale a pena trazer alguns elementos aqui de que a gente está vendo do cenário, né, um pouco que a gente vem discutindo com todos os nossos gestores, né, e acho que para começar vale a pena destacar um pouco alguns pontos do Brasil, né, hoje a gente vive um cenário de juros reais, patamar bem elevado, né, e a tendência, né, que juros reais, eu vou falar o que é o juro real, é que ela permaneça num patamar bem elevado, né? O mercado, né, os economistas, eles projetam um CDI, né, Selic, CDI, ali médio entre 13 e 13,5% ao longo desse ano, né? Então, considerando que a Selic começou esse ano em 15%, o mercado trabalha que ela vai terminar o ano ali entre 12 e 12,5%, né? Aí tem uma variável guerra, que isso eu vou falar aqui, que pode afetar, mas considerando que ela começou em 15, que deve terminar perto ali do ano, perto de 12, 13, então seria ali um juro nominal ao longo desse ano na casa ali de 13%, né? Então, se a gente pega esses 13%, que seria o CDI ao longo desse ano, e a gente subtrai a inflação esperada ali na casa ali de 4, 4,5%, a gente está falando de um juro real de 10% ao ano. É um juro real bem elevado. É um dos maiores que a gente observa no mundo, tá aí, e muito, muito acima do que seria um patamar neutro adequado para que a economia brasileira não sofresse, né? E por que a gente sempre gosta de trazer sobre juros, né? Porque é uma variável que a gente sempre fala, né? Juros, por que afeta o juro real? Por que o juro nominal ele é importante? É porque o cenário, né? Quando a gente está falando de um nível de juros elevado, seja ele real, descontado da inflação, ou nominal, 15, e hoje está 14,75, esse cenário ele exige uma seletividade bem maior, né, na escolha dos ativos, na escolha das estratégias de diversificação e logo dos perfis, né, para você poder ter um equilíbrio entre segurança ali da renda fixa, né, então você tem um título que remunera com baixo risco ali, o título público, ele remunera ali, hoje está 14 e pouco, é um patamar considerado elevado, né?
e também você não pode também ficar longe sem poder ter a chance da oportunidade de você também ter resultado na carteira de renda variável, né? Então, por isso que é importante você ter ali uma análise e olhar como é que está a tendência dos juros hoje, mas qual que é a tendência dos próximos meses, dos próximos anos para o patamar de juros, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui, daqui a pouco, sobre isso também. Ainda no Brasil, a gente não pode ignorar a questão das eleições presidenciais, né? E que vai acontecer no final desse ano. Então, historicamente, as eleições presidenciais, ao longo do ano de eleição, ele traz muita volatilidade ao mercado. O mercado de investimentos, o mercado financeiro, ele fica muito atento ali a todas as notícias que saem do ambiente político, né? O mercado ele reage muito rápido a cada pesquisa eleitoral e a cada promessa ou de campanha feita pelos candidatos mais bem ranqueados, né? E isso faz com que os preços dos ativos tenham ali uma oscilação grande, altos e baixos, né? Então, com muita frequência, com muita intensidade, porque muitas vezes o mercado ele tem a preferência para um lado, não gosta muito do outro lado, então quando um candidato está indo melhor e ele entende que aquele candidato ele é melhor para o mercado, ele vai ter uma valorização melhor, então ele vai sendo muito sensível, né, à questão eleitoral. Então, esse é uma variável que com certeza vai aumentar cada vez mais o seu impacto no mercado e a gente vai ver muitas vezes os perfis, as posições que a gente tem em cada um dos perfis oscilar em razão de notícias relacionadas à questão política, tá, eleitoral. E agora também lá fora, né, a gente tem que olhar um ambiente externo, né, porque no final do dia a nossa economia ela não está isolada, né, então a gente tem efeitos do mundo, né, e quando a gente olha com atenção para o que está acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né, o mercado ele espera ali nos Estados Unidos uma queda nos juros, ele esperava, né, ele está cada vez mais atento se realmente a queda que era esperada dos juros lá fora isso vai acontecer. E se isso acontecer, dependendo da intensidade, né, e é esperado que aconteça, mas dependendo da intensidade e de outras notícias, é bem positivo para o mercado de capitais no exterior, né, para fora dos Estados Unidos, né, porque você tem um menor juros lá nos Estados Unidos, o mercado busca alocar esses recursos em outros ativos, em outros países, em outras estratégias que podem dar um retorno melhor. E isso os mercados emergentes normalmente se beneficiam, olhando especificamente dessa situação, e o Brasil pode ser beneficiado. Então isso pode ajudar, o comportamento dos juros nos Estados Unidos pode ajudar o mercado. Porém, a gente não pode ignorar uma variável que surgiu agora esse ano, né, que não estava nas discussões com os nossos gestores, o mercado não tinha isso no radar o ano passado, que é esse aumento das tensões no Oriente Médio, conflito entre Irã, Israel, Estados Unidos, ou alguns chamam de guerra, conflito, e isso envolve, né, a gente está falando de grandes players, né, do mercado, né, das economias, Estados Unidos, Irã. E a grande dúvida é a duração e a intensidade desse conflito, né? Porque dependendo de como isso se desenrolar, por exemplo, o preço do petróleo, ele pode voltar a disparar, e já subiu bem, né? Há um tempo atrás estava $60 o barril, já está acima de 100, e aí fica ali oscilando, chegou a bater 120. E isso acaba pressionando a inflação global, aumento de combustível, então há uma pressão global na inflação. Isso normalmente muda o ritmo de crescimento das economias, muda o nível de juros que poderia ser praticado nas economias, e isso certamente vai mexer com o fluxo de dinheiro no mundo, né? Isso, dependendo de onde a gente for, do que acontecer, né, com a dinâmica, a intensidade e duração desse conflito, o mercado pode ficar mais ou menos preocupado com se o nível de juros vai ficar maior ou menor, se a inflação é maior ou menor, se a atividade econômica vai sofrer mais ou menos, e tudo isso vai afetando a economia, tá? E aí a pergunta que a gente muitas vezes recebe, né, e o que fazer diante de tanta incerteza, né? Porque a gente está falando do ambiente de incerteza no Brasil. Nível de juros, a gente não tem muito entendimento de onde vai ficar, né? Tem a questão das eleições, tem a questão até da política fiscal brasileira, que também é uma variável importante, tem essa questão da guerra, nível de juros dos Estados Unidos,
Então, o que a gente faz, né? E o que a gente sempre gosta de reforçar é que em momentos de alta volatilidade, essas né, incertezas, né, trazem volatilidade, a palavra-chave ela é resiliência, né? E o caminho para ter essa resiliência é você ter uma carteira diversificada, bem estruturada, e ter o horizonte de investimento bem definido. Isso é uma variável muito importante, né? Se você vai utilizar o recurso amanhã ou daqui a pouco, certamente sua carteira de investimento ela tem que ser conservadora, ela não vai poder correr risco dessa volatilidade. Se você ainda vai, né, utilizar o recurso no longo prazo, há uma outra variável que deve ser considerada, né? Então, e aí, quando a gente fala de horizonte de investimento, nível de risco, exatamente o que a gente entrega aqui com os nossos 10 perfis, né? Então, a gente tem ali, como comentei, os perfis mais conservadores, para quem já está utilizando o recurso ou está perto de utilizar o recurso, como você assistiu. E o foco é proteger esse patrimônio, é você ter menos oscilação possível, né, da sua cota, ela ser mais previsível, dar o retorno. E até também os perfis mais agressivos, mais arrojados, para quem busca retorno no médio e longo prazo, que pode correr um pouco mais de risco, oscilação, mas vai ter um ganho, um prêmio por correr esse risco no longo prazo, que é o que se espera desse tipo de investimento, tá? Então, indo para o próximo slide, então, dado esse cenário, né, que eu trouxe, um cenário bastante volátil, o Mauro já antecipou um pouco, né? A gente desenvolveu uma ferramenta para ajudar você, a participante, assistido, a encaixar a sua expectativa, né? Que tem com o plano, com os recursos aqui, na sua propensão a correr risco, no seu entendimento sobre risco, né? E a gente tinha uma ferramenta já, né? Que era uma ferramenta com foco na metodologia data-alvo, né? Que era aquele onde você olhava de forma bem objetiva qual era o ano de nascimento e adicionava 65 anos, você chegava no seu perfil recomendado pela data-alvo. Então, por exemplo, o participante que nasceu em 2000, adicionando 65, a conta iria para 2065, o perfil recomendado era 2065, então a gente já tinha essa ferramenta voltada a essa metodologia, a gente agora aperfeiçoou essa ferramenta de suitability ou avaliação de perfil de investidor, ou análise de perfil de investidor. Em cada lugar tem um nome, né? Então, e vocês provavelmente já se depararam com isso em outros lugares, em bancos, em gestoras, você normalmente tem que preencher um questionário. Então, a gente desenvolveu, a gente aperfeiçoou essa ferramenta que a gente já tinha, exatamente para apoiar você, participante, assistido, a ter a melhor escolha possível na sua jornada aqui no plano, né? E nesse aperfeiçoamento, a gente incorporou elementos de objetivo com o plano, a sua tolerância à volatilidade, a risco, qual é o grau de conhecimento que você tem sobre investimento em mercado financeiro, exatamente para ajudar a você tomar a melhor decisão possível. Então, a gente tinha elementos objetivos, que é o que a gente chama de critério cronológico objetivo, que era o modelo data-alvo, e a gente incorporou agora critérios comportamentais nessa nova ferramenta, tá? Lembrando que são ali, é uma ferramenta que tem 8 perguntas, cada pergunta tem 4 respostas possíveis, é um questionário que você consegue fazer bem rápido, de 2 a 3 minutos, nesse QR Code você consegue ter acesso a ele, está no nosso website. Ele é uma ferramenta, para orientar você, você não é obrigado a fazer, você não é obrigado a seguir a recomendação que a ferramenta vai te dar, não é obrigado, você pode escolher qualquer um dos 10 perfis, mas ele te orienta, ele te dá esse apoio, mas é evidente que você não tem nenhuma vinculação obrigatória, tá? A escolha final é sempre sua, sempre do participante, a gente recomenda, a gente ajuda, mas assim, a decisão é sempre sua do participante. E se você quiser ter mais informações sobre esse questionário, a gente tem o guia de perfis, está disponível no nosso website, a gente traz bastante informação ali sobre essa nova ferramenta, tá? Sempre a gente, novamente, entrar em contato conosco aqui para poder ajudar, tá? Mas ele é bem autoexplicativo, tá? Esse questionário. E aí, quando a gente vai no próximo slide, ao escolher, então, um perfil, né? Então, o questionário, ele vai te dar ali algumas opções, né? Vai te dar algumas recomendações, e quando você escolhe um perfil, você precisa escolher um perfil e avaliar, na verdade, não só escolher, avaliar se o seu perfil ele é o perfil mais recomendado, você precisa ter em mente
que há uma série de riscos, né, que você precisa ter em mente, né, de vários tipos de risco. Um deles, que a gente gosta de trazer nesse nosso ambiente de previdência, é o risco de frustração, né, e não é frustração de ficar triste, não, é frustração de falta de recursos, tá? Nesse sentido de frustração, é o perigo que a gente fala, é o perigo de você buscar uma carteira muito conservadora e ter um recurso menor para você poder utilizar lá na frente, né? Então, você tem que se ponderar. Horizonte de investimento, vou reforçar, horizonte de investimento, propensão a risco. Se você já vai utilizar o recurso ou está utilizando o recurso, você, de fato, você não pode correr muito risco com a sua carteira, você não pode, você já está utilizando o recurso. Agora, se você ainda vai ter uma jornada, você é um participante de BPD, mas é jovem, está com 25 anos, 30 anos, a sua jornada laboral ainda vai levar um tempo ainda, né? Então, você vai ter ainda como aumentar o seu patrimônio, correr mais risco nos seus investimentos, ou se você tem uma carteira, não só aqui no plano VEX, mas você também tem uma carteira de investimentos fora, você também pode olhar de forma consolidada a sua alocação, e aí você pode ter uma ideia de que você até pode correr um pouco mais de volatilidade agora aqui no perfil, mas você vai ter um prêmio, você vai ganhar a expectativa de retorno futuro, por correr esse risco agora. Porque muitas vezes a gente tem participante, e o investidor em geral, ele muitas vezes, para fugir da volatilidade, fugir ali de uma oscilação da cota, ele acaba escolhendo um perfil conservador por si só e perde a potencial ganho que vai ter no futuro, né? Então é sempre importante que a gente não cair nisso, né? Que a gente também, no mercado, a gente usa muito o termo e a gente vê muito a ilusão da segurança. Você está ali numa carteira que ela é previsível o retorno, mas que ela não vai proteger o seu poder de compra necessariamente, né? Porque lá na frente, quando você for utilizar o recurso, tirando o participante que já está utilizando, lá na frente, se você tiver menos recurso, de duas uma, ou você vai utilizar aquele recurso por menos tempo do que você esperava, ou você vai utilizar menos recurso por um tempo maior. Então, acaba sendo ruim. Por isso que é importante você não olhar só qual é o perfil de investimento, mas olhar também qual é a expectativa que você tem de utilizar. Se o patrimônio que você tem hoje acumulado, não só aqui no Avex, mas um patrimônio que você tem acumulado como um todo, se ele é suficiente para você fazer frente às suas despesas no futuro. E uma ferramenta que a gente tem aqui que ajuda muito a você ter a noção do qual o impacto que você tem no longo prazo, de acordo com o perfil, é o simulador de renda futura. No nosso website você consegue acessar e lá você consegue ver se você ficar num perfil conservador ou no perfil 2030, ou no 45, ou no 65, qual é a diferença que você vai ter de acúmulo de recursos no final da jornada que você pretende. Lá é uma ferramenta muito, muito interessante para você fazer esse teste e ver qual o impacto de você escolher um perfil mais conservador agora, que vai trazer uma segurança maior, mas vai ter menos resultado futuro, tá? Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, essa questão da ilusão da segurança, a gente gosta de trazer sempre esse ranking, essa tabela, ela está atualizada já para 2025, onde a gente separa ali, pelo menos desde 2015, quais foram os tipos de investimento do melhor, que é mais em cima, até o pior, que é mais embaixo, né? Então, do melhor desempenho ao pior desempenho, todo ano, né? E a gente consegue ver ali que não há um tipo de investimento que ele é o melhor todo ano. Pode ver, por exemplo, em 2015, o dólar foi o melhor tipo de investimento. Quem investiu em dólar dentro desse horizonte, né, 2015, foi naquele ano, quem investiu em dólar teve o melhor resultado de investimento. Já no ano seguinte, 2016, quem estava investido em ações no Brasil já foi melhor. O dólar já foi lá para baixo, já foi o último, foi o pior negócio de investir. E isso vai todo ano. E aí o que é interessante ver ali? Essa questão da ilusão da segurança, muitas vezes a gente vê, não, o CDI ele é seguro, ele é o melhor resultado, ele é mais seguro, ele é mais previsível, ele tem uma característica de baixa volatilidade. Em um ano ou outro, como foi 2022, ele foi o melhor investimento, só que isso não ocorre todo ano, tá? Tanto é que na última coluna, quando a gente acumula ali o desempenho entre 2015 e 2025, o CDI não foi o melhor investimento. Pode ver que o ouro foi o melhor, até porque o ano passado o ouro subiu muito, mas tirando o ouro, pode ver que ações no mundo, ações do mercados emergentes, ações Brasil, debêntures,
todos esses foram investimentos melhores do que o CDI. Né? Então, por isso que é importante ter, não pode achar que está no CDI e tá tendo uma segurança. Você está tendo uma segurança, só que você está perdendo ganhos em outros perfis, de outras classes. Tá? Então, a gente gosta sempre de trazer esse elemento para reforçar um pouco essa tese. Né? E caminhando para o final, né, no próximo slide, a gente traz aqui, então, a gente trouxe aqui bastante coisa sobre o que são os perfis, conceito, o mercado, de forma bem breve, né, como eu comentei, a gente tem fóruns distintos aqui para falar de cenário, a gente tem gestores, né, e sem prejuízo de vocês entrarem em contato, mas aí, depois de tudo isso, vocês vão ter acesso a esse material vai ficar disponível no nosso website também, né, essa gravação, essa apresentação vai ficar disponível. A gente tem outros materiais no nosso site, mas no próximo slide, ali a gente ilustra como que você, depois de feita a análise, como que você pode trocar de perfil, caso você nunca tenha feito ou quiser fazer agora. É só você acessar o nosso website, que é o vext.com.br, clicar em login, que é na parte de cima, né, está escrito login. Quando você clica em login, você vai entrar na área restrita. Na área restrita, você vai informar o seu CPF e a sua senha cadastrada. Depois que você entrar, você vai acessar o menu serviço, chamado menu serviço. Dentro do menu serviços, você seleciona sobre o seu perfil de investimento e depois você vai selecionar escolher perfil de investimento. Feito isso, você vai ter ali algumas confirmações que você vai precisar dar, e aí você vai ter as opções todas dos 10 perfis que a gente tem disponível. E aí, quando você escolhe um perfil, é gerado um protocolo, esse protocolo é o que fica valendo para o novo perfil passar a entrar em vigor dia 1º de julho, como a gente comentou, tá? Então, isso foi basicamente, né, o que a gente queria trazer para vocês, né? A gente vai ter algumas poucas perguntas aqui que a gente recebeu de vocês, mas antes de entrar no questionário, antes de entrar em perguntas e respostas, no próximo slide tem um QR Code. Por gentileza, se vocês puderem direcionar o celular de vocês para esse QR Code e responder. É uma rápida pesquisa, né? Basicamente para trazer um pouco de sugestões para o nosso evento aqui, recomendações, elogios, críticas, e eventualmente até, se vocês puderem, quem já utilizou a ferramenta de avaliação de perfil de investidor, Suitability, quem já usou essa ferramenta, se quiser também trazer um feedback e falar como é que foi a experiência de vocês, também fique à vontade. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que a gente recebeu. O participante ele é não identificado, tá? E ele faz a seguinte pergunta: com essa alta da bolsa desde o ano passado, seria o caso de migrar de perfis mais longos para perfis mais conservadores? É bem interessante essa pergunta, né? O participante não se identificou aqui, mas é uma pergunta bem interessante, porque, de fato, né, quando a gente olha o mercado de bolsa no Brasil, olhar a janela dos últimos 12 meses, a gente está falando da bolsa brasileira, que é o Ibovespa, valorizou mais de 50%, né, nos últimos 12 meses. Né? Só esse ano aqui a bolsa valorizou 23%. Né? Então, a gente está falando de uma valorização bem relevante, está aproximando dos 200 mil pontos, né, o Ibovespa. E aí essa pergunta ela vem bem a calhar, né? A gente está falando de patamar de juros elevado e bolsa no patamar elevado. Só que a resposta para essa pergunta é o que a gente sempre fala, né? Depende de uma série de variáveis, depende. Né? O que realmente a gente gosta de destacar é que tomar decisão baseado basicamente ali em uma variável, que seria o patamar da bolsa, ainda que ela esteja mais barata ou mais cara, ou que esteja na média, você pode correr o risco ali de tomar a decisão olhando uma variável e cair numa armadilha. A gente vê muito que correr, né, escolher perfil baseado em euforia, baseado ali em algum medo, alguma questão, acaba sendo realmente uma armadilha. Né? E como a gente fala, né, o nosso negócio aqui, na essência, é previdência, mas no final do dia a gente está falando aqui de carteiras estruturadas, com horizontes de investimento distintos, né, como você, BPD, e a Citi já está utilizando o recurso. A gente está falando que oscilações, né, a gente sempre gosta de reforçar que oscilações de curto prazo, como a alta recente, que o participante comentou,
ele faz parte da jornada, né? Então, ele faz parte da jornada. Então, se você já está utilizando um recurso, de fato, você tem que ficar em perfil mais conservador, como eu falei. Se você não está utilizando o recurso e vai levar ainda um tempo para utilizar, é importante ter em mente qual é o seu horizonte de investimento. É 10, 15, 20, 30 anos? Se o seu objetivo está mais longo, se é um PPD e o seu objetivo ele é mais longo, o seu portfólio ele pode correr mais risco, ele pode ter ativos de risco para poder vencer a inflação e gerar riqueza real, né, quando você for utilizar. Se você você tem essa expectativa de ficar indo um bom tempo, né, com esse recurso acumulado aqui, você sair agora pode significar perder um ganho futuro, que é a questão da frustração que eu comentei. Então, porque tentar adivinhar qual é o melhor momento, né, qual é o topo da bolsa, ou quando a bolsa está deprimida ou não, e migrar para um perfil conservador é a forma de você fazer o mercado chama muito de market time, tentar acertar o melhor momento ali, e isso normalmente não funciona, tá? Para carteiras estruturadas assim. Pode ser um momento ou outro, você faz essa alocação tática, alocação pontual, você tem sucesso, mas é muito arriscado, né? Então, se você não pode correr risco com a sua carteira, não vale a pena fazer isso. Se você tem mais tempo, vale a pena olhar o seu horizonte de investimento, tá? Deixa eu ver se tem outra pergunta. Se a gente não respondeu, é só entrar em contato conosco novamente aqui, que a gente dá mais elementos, tá? Tem outra pergunta que a gente recebeu aqui também associado a momento de mercado, né? O participante também é não identificado. Ele fala assim, ó, considerando que as projeções estão indicando manutenção dos juros em um patamar considerado elevado, devo migrar para um perfil mais conservador? Está muito em linha, né, com a pergunta anterior, né? E a gente sempre gosta de comentar dentro desse assunto que o horizonte de investimento ele é a variável a ser observada, de novo, né? Se você pretende entrar no pós-carreira no curto prazo e começar a utilizar o recurso agora, você tem que considerar se o seu prazo ele é mais longo, daqui a 15, 20 anos, de novo, como eu comentei, você precisa considerar isso. Então, eu sempre gosto de trazer esses elementos, porque escolher um perfil, considerando, de novo, só uma variável, que é a taxa de juros, pode trazer você a um nível de previsibilidade maior, você vai ter uma expectativa de retorno mais conhecida, que é a Selic, o comportamento da Selic, o comportamento do CDI, mas vai impedir de você ter ganhos futuros se você tiver que utilizar esse recurso. De novo, você já é um assistido, está utilizando, sem dúvida nenhuma, a recomendação é você ficar num perfil mais conservador. Se você não está utilizando o recurso, avalie o seu momento, né? E a gente tem, como eu comentei, a gente já fez o aperfeiçoamento do nosso questionário Sustability, nosso questionário de avaliação de perfis. Lá você pode ter insumo, né? Você tem insumo lá para poder escolher o perfil e sem prejuízo de você entrar em contato conosco aqui na entidade, tá? Eu acho que é isso. A gente tem outras perguntas aqui, mas acho que em razão do tempo aqui, elas estão muito relacionadas a isso que eu comentei, tá? Tem uma última que acho que vale a pena só falar, está muito associada a perfil, mas acho que vale a pena o reforço aqui. O participante ele não é identificado também, ele pergunta se a Vext, e é uma pergunta que a gente até respondeu no webinar anterior, se a Vext tem ou tinha algum investimento no Banco Master, e aí a gente respondeu, e a gente vai reforçar aqui que a gente não tinha, né, a gente não tem nenhum fundo, nenhum tipo de investimento que tenha alocação, ou que tinha alocação, ou que tenha uma perda associada ao caso Master, tá? Nenhuma empresa coligada ou controlada, até porque como a gente trouxe ali a questão da governança, né, o próprio setor de previdência, de complementar fechada, ele já tem um arcabouço regulatório bem robusto, como eu comentei, é bastante rígido, falando de entidades fechadas, né, porque a gente vê muitas vezes na mídia outros tipos de previdência que acaba tendo participação, mas são legislações diferentes, tá? E aí a lógica de você ter uma governança, e o selo que eu comentei lá de governança, ele ajuda exatamente para minimizar, ele não elimina, né, você ter uma alocação que pode não dar o resultado, ele minimiza, mas ele não elimina, mas ele reduz muito riscos de alocação, né, em tipos de investimento, né? Então, a gente adota aqui uma série de procedimentos e, como comentei ali, boas práticas que foram reconhecidas pelo selo, né, e a gente faz aqui um processo bem criterioso da seleção dos nossos gestores. Esses gestores, eles passam, como comentei,
por um processo robusto de due diligence, a gente avalia como é que é o operacional desse gestor, como é que é o processo de seleção dos ativos desse gestor, a gente avalia a reputação dos sócios e dos gestores, a pessoa física que trabalham nessa, que são os principais gestores dessas gestoras, né, dessas casas. Então, a gente faz todo esse monitoramento, todo esse acompanhamento na nossa governança exatamente para minimizar esse tipo de coisa. Então, é importante sempre trazer o reforço que a estrutura toda que a gente tem aqui e a própria legislação nos ajuda a reduzir esse risco, né? De novo, pode ter posição, pode acontecer alguma coisa e ter? Pode, mas assim, a gente faz de tudo aqui para que isso não aconteça e a gente tem obtido bastante sucesso a não ter nível de uma concentração muito grande em um determinado investimento, em um determinado tipo de ativo, uma determinada gestora, tudo isso para reduzir surpresas desagradáveis, né, que podem acontecer no mercado, tá? Basicamente é isso. Tem uma outra pergunta aqui que o participante também é não identificado e ele pergunta se a entidade ela pode investir em ativos das patrocinadoras atuais do plano, tá? Então, também um participante não identificado. A gente também acho que endereçou um pouco isso no último webinar, mas a gente gosta de reforçar, uma pergunta boa, né? A nossa política de investimentos, que eu comentei, ela está disponível no nosso website. A nossa política, ela veda investimentos em ativos emitidos pelas patrocinadoras do Plano Vext. Tá? Então, em todos os fundos que a gente investe, onde eu sou o investidor exclusivo, eu sou o único cotista, então eu tenho controle sobre aquela alocação, controle sobre a decisão daquele fundo, eu sou vedado a investir em ativos emitidos por patrocinadoras do plano, tá? Então, seja qual for a patrocinadora, tá? Eu não posso fazer isso aí, e isso está estabelecido na política de investimentos. Quando a gente aloca em fundos abertos no mercado, onde eu não tenho controle sobre aquilo lá, sobre aquele fundo, sobre a gestão daquele fundo, a gente contrata um gestor em um fundo mercado que outras entidades, pessoas físicas, pessoas jurídicas têm investimento, e eu não tenho controle, esse gestor ele pode ter alocação em uma patrocinadora. Mas, assim, o que a gente tem aqui é um percentual muito baixo através desses gestores. A gente está falando assim, de valor muito baixo mesmo, que gestores de mercado têm em patrocinadoras, mas assim, é um valor ínfimo, tá? Não traz menor efeito aqui, exatamente porque a gente tem essa vedação e boa parte dos nossos fundos são fundos exclusivos, são fundos onde eu tenho controle e ali a gente é vedado a investir, tá? Então é isso, pessoal. Assim, quem ainda não conseguiu responder o questionário, o questionário Suitability no nosso site tem o acesso. Aqui tem essa pesquisa, quem ainda não fez, se puder, por gentileza, direcionar o celular e preencher esse questionário só para nos ajudar aqui a melhorar cada vez mais, trazer sugestões, elogios, pontos que gostaram, avaliar mesmo esse evento. A gente agradece bastante aqui a participação de todos. Esse webinar ele vai ficar gravado, então quem quiser rever ou recomendar para algum colega, para algum outro participante, fiquem à vontade, vai estar disponível no nosso website. A gente agradece bastante vocês, em breve a gente volta a ter outros eventos. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.